Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos aqui a mais uma incrível aula com o professor Bruno. Hey! Skål! 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 Bem, então, como vocês podem perceber aqui, hoje vamos falar de causas de alterações dos alimentos, ou seja, fatores que podem gerar alterações nos alimentos, né? O título é autoexplicativo. Vamos lá então a pequena introdução em vossas pessoas sobre o assunto. Bem, então existem fatores que geram alterações nos alimentos. Os alimentos eles são submetidos a diversos fatores ambientais ou até de condições de conservação. Isso faz com que eles sofram algumas alterações. Nessa situação existem fatores específicos que geram essas alterações, como por exemplo, crescimento e atividade de micro-organismos. A maioria dos alimentos, principalmente alimentos que possuem água e carboidratos, né, eles são ali um meio muito rico para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos. Então, fungos e bactérias, nessa situação, principalmente fungos, conseguem se desenvolver com grande facilidade nesse tipo de alimento, né? Além do claro, se nós pegarmos para o lado, antes de entrar nesse próximo ponto, se nós pegarmos não só para o lado que pode causar ações deletérias no alimento, não é? Nós temos também aqui a situação de que micro-organismos fungos, além de decompor o alimento, eles também são responsáveis pelo processo de fermentação que vai gerar ali álcool, vai gerar gás carbônico que faz os pães crescerem e também o vinagre, não é? Então, quando eu falo em alterações aqui, deixa eu já explicar agora, eu deveria ter falado antes, eu acho que eu devo ter falado, senão vou falar de novo, não é só por questões negativas, mas também alterações positivas que os alimentos sofrem, não é? Então, eu tenho ali a questão do preparo, que pode causar alterações dos alimentos e me gerar coisas novas, mas também é coisas que podem, como eu falei ali, ter efeitos negativos. Outra coisa é a ação de enzimas presentes nos alimentos. As enzimas em si, elas têm ali diversas ações dos alimentos que podem alterá-los de forma positiva ou negativa. Outro fator são as reações químicas não enzimáticas. Isso é uma coisa muito interessante que nós vamos abordar nesse vídeo aqui. As reações químicas não enzimáticas são reações químicas que acontecem nos alimentos que não têm quaisquer relações com enzimas. Então, elas ocorrem, não é, sem a ação de alguma enzima para que eu possa ter os meus resultados. Outra coisa são alterações provocadas por insetos e roedores. Insetos e roedores, eles afetam os alimentos normalmente com aspectos negativos, né? Não só porque eles estragam os alimentos, mas também por questões de contaminação. E outra, eu tenho também mudanças físicas, conforme fatores físicos, vamos colocar assim, os alimentos eles sofrem mudanças físicas. Tanto, eu falo de fatores físicos tanto quanto questão de temperatura, quanto impactos. Hoje nós vamos abordar esses três últimos pontos. Nós vamos falar na aula de hoje sobre reações químicas não enzimáticas, alterações provocadas por insetos e roedores e mudanças físicas, principalmente reações químicas não enzimáticas. Antes de nós entrarmos nesse ponto, nós precisamos ter em mente o seguinte, que dentro das reações químicas não enzimáticas nós temos tipos. Um desses tipos é a reação de escurecimento não enzimático, que eu tenho aqui reações oxidativas e reações não oxidativas. Então, os alimentos, né, basicamente, também é autoexplicativo. Eles sofrem escurecimento por ações químicas, não é? Por isso que reações químicas não enzimáticas. E nessa situação nós temos as oxidativas, que envolvem oxigênio, envolvem ali oxidação, e as não oxidativas que não envolvem. Nessa situação nós temos aqui, como não oxidativa, a caramelização e a reação de Maillard. Então, tanto a caramelização quanto a reação de Maillard são não oxidativas,
não é? Porque eu não tenho aqui a ação do oxigênio. E eu tenho o mecanismo do ácido ascórbico, que ele é uma reação oxidativa, justamente porque ele tem ali a ação do oxigênio. Então, dentro dessas reações químicas não enzimáticas, nós temos aqui o escurecimento não enzimático. Então, o que é o escurecimento não enzimático? Detalhando um pouco mais agora, para um falar específico disso, é quando o alimento ele sofre uma alteração de cor. Nem sempre quer dizer que ele vai virar um carvão, tá, gente? Nem sempre quer dizer que vai ficar ali preto como um carvão. Não, eu estou dizendo que ele vai sofrendo uma alteração de cor conforme a reação química vai acontecendo, e essa reação ela não se deve à ação de enzimas. A gente chama de escurecimento porque normalmente os alimentos são, antes de sofrer essas reações, eles são claros, eles são pálidos, eles vão ou tem uma determinada cor, e aí eles vão gradualmente se tornando mais escuros. Não quer dizer que eu vou torrar o alimento, né? Como normalmente alguns de vocês fazem quando estão assando bolo ou carne, fica aí mexendo no celular, no WhatsApp, né, ou no Instagram. Nessa situação ela pode ser desejável. Ela é desejável em pães, café, na cerveja, no cacau, no amendoim, na batata frita e no doce de leite. Então imagina, você tem ali o pão está assando, o pão ele entra branquinho ali no forno, aí ele começa a assar, ele começa a escurecer. A mesma coisa quando você torra o café, quando você tem ali o preparo da cerveja, torra o cacau e tudo mais. Então nessa situação, por que é desejável? Porque você deseja isso. Quando você assa o pão, você quer que o pão fique mais escurinho. Quando você torra o café, você quer que o café fique preto. Quando você trabalha com doce de leite, você vai fazer aquele doce de leite caseiro, você quer que o doce de leite escureça. Então, essa é uma reação desejável, ou seja, você tem interesse nisso, é o que você quer, é o que você pleiteia, não é? Outra coisa é que se eu tenho a desejável, eu também tenho a não desejável. Então, quando é não desejável? É quando o alimento ele pode escurecer devido à ação de fatores, contudo não é o que eu quero. Eu não quero que aquele alimento escureça. Isso acontece em frutas desidratadas, ovo em pó, suco concentrado e leite em pó. Então, suponhamos que você vai comer ali um ovo em pó, não é? Não sei se vocês já consumiram ovo em pó, eu nunca comi. Não sei nem qual é o gosto. Mas enfim, vamos falar de um outro exemplo mais comum do nosso dia a dia. O leite em pó. Quando nós compramos leite em pó, nós queremos aquele leite em pó que ele é branquinho, tal, né? Que ele tem uma cor mais aparentada com o leite. Se o leite em pó ele está mais escuro, se ele aparenta estar com uma cor mais caramelizada, que eu falo a cor de caramelo, tá, gente? Caramelização é um outro processo. Quando ele está com uma cor mais amarronzada, né, mais castanha, dificilmente nós iremos comprar, porque a gente pensa, o leite está queimado, o leite está estragado. Então, é um exemplo que em leite em pó, ele não é uma reação desejável, mas é coisa do suco concentrado. Você pega ali um suco de laranja, você quer que o suco ele tenha uma tonalidade alaranjada ou algo próximo de amarelo. Se você pega e ele está com uma cor mais escura, uma cor que você não espera, você não vai consumir. Então, nessa situação, em alguns alimentos, esse escurecimento não enzimático, ele não é desejável. Já em outros, ele é desejável, né? Eu quero ou não quero aquilo dali. Vamos falar um pouco agora também do ranço. O que é o ranço? Professor, é aquilo que eu sinto daquela mulher, é o ranço. Eu odeio você, Maria Joaquina. Não. Quando nós falamos em ranço, o ranço ele é uma reação química não enzimática, tá? O ranço, por que ele é atribuído a um sentimento pérfido?
não é? Não é? Porque o ranço, ele é algo que você não deseja, ele é algo que você não quer, porque ele geralmente ele está associado, na verdade, ele está associado com a degradação do alimento. Então vamos lá, o ranço ele é dividido em dois tipos. Eu tenho o ranço oxidativo e o ranço hidrolítico. Então existem esses dois tipos de ranço, não é? O oxidativo, ele não tem interferência de enzima nenhuma. Já o ranço hidrolítico, em uma determinada fase do ranço hidrolítico, você tem ali a participação de uma enzima, não é? Que é o que nós vamos abordar aqui. Então, falando aqui de reações de escurecimento não enzimático, começando com a caramelização. A caramelização é um processo que você produz um caramelo. Então, quando eu falo em caramelo, é um processo de caramelização. Por exemplo, você está ali na sua casa, você tem açúcar, você vai pegar aquele açúcar, você vai derreter, né, para fazer calda de um pudim de leite condensado. Esse açúcar, ele derrete, ele vira aquela aparência, né, bonita, literalmente amarronzada, aquele marrom cor de caramelo característico, vítrea, não é? Que ele é meio transparente, um cheiro maravilhoso. Então isso é um processo de caramelização. Ela é uma reação de escurecimento não enzimática porque o açúcar era branco e ele ficou escuro. Então você tem aqui processos da caramelização que você vai produzir o caramelo através do aquecimento do açúcar. Nessa situação, isso acontece quando você tem carboidratos degradados. Então, o carboidrato, você vai submeter ele a calor, você submete ali o açúcar ao calor, ele começa a degradar. Ele tem um processo bem interessante que ele sofre uma degradação, depois ele polimeriza. Então, o açúcar ele primeiro degrada, ele reduz, né? Ele sofre ali uma redução, e aí ele vai sofrer uma polimerização, ou seja, ele vai polimerar, ele vai se transformar em um polímero. Não é? Por isso que normalmente quando você chega a esse ponto do caramelo, em que ele está escurinho, ele quando esfria não volta a ser açúcar, porque você gera um novo composto ali no caramelo, uma nova molécula, porque você polimeriza ela. Você consegue produzir caramelos quando você aquece, a caramelização ela acontece quando o açúcar ele é aquecido de entre 130 e 240 graus Celsius. Então você tem um intervalo ali entre 130 e 240, que quando aquecido, ele vai formar o caramelo aqui. E, como o próprio nome já sugere, é uma reação de escurecimento não enzimático, ela gera escurecimento. E como eu falei de polimerização, ele forma polímeros de que tipo? Polímeros insaturados. Então você tem ali algumas insaturações, ou seja, algumas ligações duplas no meio da molécula dos polímeros. Uma coisa interessante da caramelização é que você tem tipos de caramelos. O caramelo ele pode ser um saborizante ou ele pode ser um corante. Então você tem caramelos dos dois tipos. O caramelo ele pode dar sabor ou ele pode simplesmente ser um corante de alimentos. Bem, então ele pode ser obtido em duas situações. Quando você aquece ele de 130 a 200 graus Celsius, ele normalmente é utilizado como um corante, não é? E quando você aquece ele de 200 a 240 graus Celsius, ele é um flavorizante, ou seja, você faz com que ele, além de aroma, ele adicione sabor, não é? Porque você tem o termo flavor em inglês, usando ele aqui, nós entendemos ele tanto quanto ele fornece sabor e aroma ao alimento. Então, a gente tem essa questão de escurecimento não enzimático do caramelo. Então, normalmente os caramelos eles têm uma questão característica, não é? Quando eles são aquecidos, que é o fato deles terem essa coloração escurecida, não é? Quando você está fazendo ele, conforme ele vai fazendo a reação de polimerização, era para eu ter falado isso antes, eu esqueci, que ele sofre ali as reduções e a polimerização, ele
vai liberar um cheiro de açúcar, então ele libera aquele cheiro adocicado do açúcar e ele normalmente tem um gostinho levemente amargo. Então, além, claro, ele é doce, mas você percebe que quando você faz o caramelo em casa, ele tem ali aquele gostinho amargo. Quer dizer que quando ele está amargo ele estragou? Não, quer dizer que quando ele tem aquele sabor amargo, é o sabor característico do caramelo. Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre a reação de Maillard. A reação de Maillard é bem interessante. E por quê? Porque a reação de Maillard ela também gera escurecimento e ela é muito frequente na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós não sabemos disso. Por quê? Ela é uma reação que acontece que uma amina, não é, aminoácidos, peptídeos e proteínas, que eles vão reagir com açúcares redutores. Então, as proteínas, elas vão reagir, né, com o açúcar redutor, e isso gera degradação dos carboidratos. Nessa situação, essa degradação vai me gerar o quê? Ela me gera um pigmento escuro, fazendo com que o alimento escureça. Então, a reação de Maillard, ela tem um ponto bem interessante. Para ela acontecer, o alimento ele tem que ter ali alguma determinada proteína, eu tenho proteínas ali, eu tenho a ação de um aldeído, né, de um açúcar redutor, que vai me gerar a degradação desse carboidrato. Logo, formando o pigmento escuro, que a gente chama de melanoidina. Então, as melanoidinas, elas vão gerar esses pigmentos escuros, fazendo com que o alimento escureça. Tanto a caramelização quanto a reação de Maillard são reações de escurecimento não enzimático desejáveis, porque nós queremos que isso aconteça, nós queremos que a reação de Maillard aconteça, nós queremos que a caramelização aconteça. Tá? Então, a reação de Maillard ela é uma reação química que acontece aqui, da interação da amina, que uma amina presente em aminoácidos, peptídeos ou proteínas, a amina vai reagir com o aldeído do açúcar, que é ali o açúcar, por veitor já é um açúcar redutor, e a degradação, que vai gerar a degradação desses carboidratos, que formam as melanoidinas, são nossos pigmentos escuros. Tá? Então, eu esqueci de falar de que eu tinha feito aqui a animação do açúcar redutor. É uma falha que acontece, né? Justamente para eu falar sobre isso. Mas, aproveitando o gancho aqui, não é? Deixa eu fazer de novo agora, encaixar. Eu coloquei aqui esse açúcar redutor, mas o que é um açúcar redutor, ó professor? Então, quais são os açúcares redutores? Os açúcares redutores são a glicose, a frutose, a galactose, a maltose, a lactose. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho esses 5 açúcares redutores. Eu tenho aqui os 3 açúcares que são monossacarídeos, não é? Que eles são redutores, e eu tenho aqui a maltose e a lactose também, não é? Que eles também são açúcares redutores. Nessa situação, açúcar que faz reação de Maillard não faz caramelização. A sacarose, por exemplo, ela não é um açúcar redutor. Por isso que ela não gera reação de Maillard. A sacarose, ela vai gerar ali a caramelização. Agora, em outras situações aqui, eu tenho a formação de reação de Maillard quando eu tenho alguns desses açúcares aqui. Tá? Então, olha só, a reação de Maillard, ela propicia ao produto características. Por que ela é desejável? Porque ela vai gerar ao produto coisas que eu quero, como, por exemplo, sabor agradável, aroma de aldeídos e cetonas e uma coloração característica. Como assim, professor? Vamos dar exemplos. Imagina um cafezinho. Imagina você pega ali aquele cafezinho torrado na hora, passado ali na hora, com aquela coado ali no coador de pano, onde você preferir. O café, olha só, o café ele exala um cheiro muito gostoso, ele tem um aroma
muito gostoso. Esse aroma se deve quando você está torrando café, melhor dizendo, não é? Vamos colocar um exemplo mais. Se você já percebeu alguém torrando café, você vai ver que quando você torra o café, ele tem um cheiro muito gostoso, ele tem um cheiro agradável. Então, quando você causa ali a reação de Maillard, essa reação, o resultado dela, além de gerar, na verdade, a degradação dos carboidratos, vai liberar cetonas e aldeídos. Essas cetonas e esses aldeídos, eles produzem aromas que são agradáveis ao ser humano. Então, sempre a reação de Maillard vai gerar um odor muito agradável. Quer ver um exemplo? Pãozinho. Todo mundo gosta de pão. A maioria das pessoas gosta de pão. Você pega ali um pão francês que está assando, está terminando de assar ali na padaria quentinho. Quando você chega na padaria, ele não está com um cheiro gostoso, um cheiro agradável, aquele cheiro de pão assado, então pão caseiro em casa. Óbvio, né? Apesar que existe pão caseiro industrial, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então você tem aquele cheiro de pão assado ali e tal, e você sente aquele pão, e às vezes você pega o pão quentinho, corta, passa manteiga, a manteiga derrete no meio do pão. Aquele cheiro de pão assado, ele é proveniente da onde? Da reação de Maillard, que libera essas cetonas e esses aldeídos. Então eles têm esse aroma agradável. Outra coisa também, outros dois exemplos que eu vou dar são churrasco. O churrasco, o escurecimento da carne, ele vem ali da reação de Maillard, que você tem ali a carne assando, ela não libera um aroma gostoso. A mesma coisa, doce de leite, né? Acho que eu devo ter falado leite condensado, me enganei. Pensei numa coisa, falei outra. Quando você pega, vai na casa da sua avó, na casa da sua tia, que ela mora lá no sítio, tal, você vai visitar ela, fala, filho, eu vou fazer doce de leite pra você. Aí começa a fazer aquele doce de leite, e quando o doce de leite vai escurecendo, ele vai empesteando a casa com aquele aroma que você tem vontade de morder a parede. Nessa situação, é um outro exemplo de reação de escurecimento não enzimático. Isso está associado com a formação de melanoidinas, que é a coloração característica. Que o doce de leite, ele tem aquela coloração porque é oriundo da reação de escurecimento enzimático. A mesma coisa a coloração do grão de café torrado, a mesma coisa do pão, a mesma coisa da carne. Quanto mais bonita é a coloração, mais melanoidinas eu tenho ali. Claro, se você deixar muito ele queima, a gente entra em um outro processo, que aí o pão torra, você tem desnaturação de moléculas e tal. Mas aqui a reação de Maillard, ela acontece. Você pode perceber que ela vai graduando, não é? Que nem aqui o doce de leite que eu falei para vocês. E por que, como assim graduando, professor? Percebam o seguinte, aqui o pãozinho, esqueci que tinha colocado essas imagens aqui, que quando ele começa a ganhar cor, quanto mais cor, vamos dizer assim, o alimento pega, mais forte é o cheiro. Então, quando pode perceber, o pão está quase no ponto, o doce de leite está quase no ponto, é quando ele está com o cheiro mais gostoso e você já está com vontade de pular ali dentro e comer, mesmo que esteja te queimando. Isso acontece por quê? Porque a reação de Maillard, ela é dividida em fases, ela é dividida em etapas, então ela não acontece de uma vez, ela é uma reação progressiva. Normalmente, reação de Maillard, nós usamos ali calor, né? Você tem ali o calor que faz com que ela aconteça. Então, você tem aqui a fase inicial, como tem aqui na tabela que eu fiz, que ocorre uma reação entre açúcares redutores e aminoácidos, proporção de 1 para 1, ou seja, um açúcar redutor para cada aminoácido, né? Que resulta em coisa incolor e sem sabor. Por isso que quando você começa a assar um pão, você começa a fazer o doce de leite ali bem no comecinho, você não tem odor nenhum, porque ela demora um tempo para acontecer. E quando você começa a sentir o odor, já está na fase intermediária, porque o produto se torna amarelado e já percebe-se aromas. Então, observe o seguinte, pode perceber que quando o pão, quando a carne, quando o doce de leite, ele começa a ter alguma corzinha, ele começa a ter um cheiro bem suave, ele começa a ter um aroma bem sensível. Depois, quando está chegando na fase final, aí sim, olha só, ocorre desenvolvimento completo de cor, aroma e sabor. Os aminoácidos contribuem para a definição de sabor e aroma, independentemente do tipo de açúcar redutor utilizado na reação.
Então observe o seguinte, se conforme está chegando na fase final, chega na fase final, ele já está com a cor que você quer, então você já tem a cor, o aroma e o sabor. Então o sabor, a cor e o aroma, eles estão interligados dentro da reação de Maillard, porque na fase final você já tem ali o aroma que você quer, a cor que você quer, logo já chegou no sabor que você quer. Tanto é que se você vai comer alguma coisa antes dessa fase final, na fase intermediária, por exemplo, ela ainda não tem o sabor, ela não vai ter aquele sabor que você procura, não é? Aquele sabor que você quer. Porque isso acontece na fase final, ou seja, quando já está pronto, realmente está pronto, e a sua avó, a sua mãe fala, olha, você pode vir aqui comer o pão, pode vir aqui comer o doce de leite, aí você enfia a cara lá e come, fica com dor de barriga e etc. Né? Uma coisa, inclusive, que é interessante é, se por acaso fosse substituído na reação de Maillard o açúcar redutor por um açúcar não redutor, ela não acontece. Então você não vai ter alteração de cor, você não vai ter o aroma característico, você não vai ter nada disso. Isso é bem legal. Bem, então vamos falar aqui de alguns fatores que afetam a reação de Maillard. Primeiro, nós temos a temperatura. Temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, elas afetam negativamente a reação de Maillard. Por quê? Porque elas fazem com que a reação ocorra de forma mais lenta, ela ocorra de forma mais devagar, então acaba sendo ali algo que atrapalha a reação de Maillard. Contudo, temperaturas acima de 70 graus são benéficas, elas acabam potencializando, claro, você não vai assar um pão a 800 graus Celsius, né? A temperatura de um forno de tijolo, não é isso, mas ali, acima de 70 graus Celsius, eu tenho ali uma potencialização da reação de Maillard, né? Temperaturas ali entre 70 e 40 graus Celsius, nós temos ali um ganho de velocidade. Então, como eu falei, abaixo de 20 a velocidade ela é quase inexistente. Quando você chega em 40 graus Celsius até 70, essa velocidade ela se duplica a cada 10 graus Celsius. Então, cada vez que você aumenta em 10 graus Celsius, a velocidade é duplicada, até que acima de 70 ela começa a se potencializar cada vez mais. Outro fator é o pH. Reação de Maillard não se dá muito bem em pHs ácidos. Então, quanto mais próximo da neutralidade, melhor para que ela aconteça. Então, por isso que eu tenho um pH aqui entre 6 e 8. Então, quando o pH está entre 6 e 8, ou seja, quanto mais próximo de 7, melhor para que a reação de Maillard possa acontecer. Um outro fator interessante é a natureza do carboidrato. As pentoses, elas não fazem reação de Maillard tão bem, vamos dizer assim. Por quê? Porque, na verdade, a reação de Maillard acontece com hexoses. Como eu falei outrora, de açúcares redutores, você tem ali, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose, que são monossacarídeos hexoses, ou seja, você tem ali 6 carbonos na molécula. E você tem também alguns disacarídeos, como é o caso da lactose e da maltose, que você também tem ali disacarídeos, só que ambos são monossacarídeos, não é? Então, os dois monômeros que compõem a maltose e os dois monômeros que compõem a lactose, né, são hexoses, não é? Então, logo, uma pentose não vai causar ali reação de Maillard de uma forma interessante, mas a hexose sim. Outro fator é a natureza do aminoácido. Como assim, professor? Aminoácidos como a lisina, o ácido glutâmico e a glicina, eles potencializam a reação de Maillard, ou seja, a reação de Maillard acontece melhor com esses aminoácidos, perdão. Então, nessa ordem, a lisina ela acontece de uma forma muito bacana, a reação de Maillard, depois tem o ácido glutâmico e depois eu tenho a glicina. Não é que esse aminoácido tem caráter ali, com os aminoácidos, a lisina básico, o ácido glutâmico, o próprio nome já sugere, é um aminoácido ácido, e a glicina é um aminoácido neutro. Outra coisa é a atividade de água. A atividade de água ali
ela afeta a reação de Maillard de que forma? Quando você tem ali uma atividade de água, né? AW, né? Activity Water, não é? Que traduzindo a atividade de água acima de 0,8, você tem uma quantidade muito grande de água. Então, a reação de Maillard não consegue acontecer. Por quê? Acaba afetando, então, pelo fato dos reagentes estarem muito diluídos. Então, ela não acontece direito. E se tiver abaixo de 0,5, perdão, você tem pouca água, né? Então, nessa situação, quando você tem atividade de água ali entre 0,5 e 0,8, não é? É ali uma faixa ideal para que aconteça a reação de Maillard. E outra é a presença de catalisadores. Ué, professor, mas o senhor não falou que é uma reação não enzimática? Por que só for catalisadores? Eu falei que é uma reação que não tem enzimas. Eu não falei nada sobre catalisadores. Então, dentre os catalisadores, você tem alguns catalisadores, não é? Que eles afetam e aceleram ali a reação de Maillard de alguma forma. Como é o caso de ânions, como citratos de fosfatos, e íons metálicos, como é o caso do cobre bivalente. Então, eles aceleram ali a reação de Maillard, fazendo com que ela aconteça mais rápido. Não é como todo bom catalisador, a função dele é fazer com que a reação aconteça de uma forma mais rápida, com menor gasto de energia. Então, você tem aqui esses catalisadores, não é? Citratos, fosfatos de cobre e alguns íons metálicos, no caso do cobre bivalente, eles potencializam aqui a nossa reação de Maillard. Uma outra reação química, uma outra reação de escurecimento não enzimático, não deixa de ser uma reação química, é o mecanismo do ácido ascórbico, também conhecido como escurecimento do ácido ascórbico. Nós sabemos ácido ascórbico, também conhecido como ácido cítrico ou vitamina C. Por isso que ela é uma reação não desejável, por isso que ele é tão importante, porque ele afeta ali sucos de laranja, ou seja, ali sucos concentrados também. O que acontece? Quando aquecido, em meio ácido, ele vai formar o furfural. O furfural, ele é uma molécula, que é essa molécula aqui, ó. Esqueci de fazer o barulhinho. Vou colocar aqui um efeito sonoro para quando ela aparecer. Que é essa molécula aqui, esse furfural, é o que vai me gerar ali um composto de coloração escura, não é? Ele vai me gerar ali a melanoidina, porque ele vai sofrer ali um processo ele pode sofrer ali uma polimerização. Então, esse furfural ele pode polimerizar e aí ele forma melanoidinas e nessa situação ele escurece ali o meu suco de laranja, um suco que tem vitamina C. Esse furfural também é presente lá na reação de Maillard, só que naquele caso ele é desejável, aqui ele não é. Então, quando ele aquece, você tem ali um aquecimento do ácido ascórbico, eu estimulo a produção do furfural, que vai afetar aqui sucos concentrados em caixinha, né? Por isso que muitas vezes sucos naturais, vamos dizer assim, né? Alguns tipos de sucos naturais, não esse daqui, porque esse daqui ele não fica na geladeira, mas você pode perceber que muitas vezes alguns sucos estão em geladeira, justamente para evitar esse tipo de processo. Né? Claro, outros eles colocam aqui conservantes, né, que inibem a formação de furfurais quando está em temperatura ambiente. Agora aqui um resumo do que eu falei até agora. Nessa situação, olha só, tanto a reação de Maillard quanto a caramelização, elas não requerem oxigênio, mas o mecanismo do ácido ascórbico sim. Por quê? Além da temperatura, eu preciso estar em contato com o oxigênio. Então, a partir do momento que o ácido cítrico ou o ácido ascórbico, que é a mesma coisa, está em contato com o oxigênio, eu aqui começo, é o ponto de partida junto com a temperatura para que possa haver o escurecimento do ácido ascórbico. Então,
Na reação de Maillard, na caramelização, eu não preciso de oxigênio. Contudo, no mecanismo do ácido ascórbico, sim. Por isso, né, mecanismo, aqui tem uma editação, eu escrevi mecanismo, né? Não tem a ver com macacos, tá, pessoal? Mas é mecanismo, foi uma editação meu. Então, aqui ele precisa do oxigênio, né? Por isso que ele é uma reação oxidativa, né? Outra coisa é a questão de requerer aqui uma amina. Então, você tem aqui uma amina, ou seja, um nitrogênio, que ela é necessária para que aconteça a reação de Maillard, mas na caramelização e no ácido ascórbico não. Por quê? Porque a reação de Maillard depende da interação de um aminoácido com um carboidrato, ou seja, nessa situação aminoácido ele vai ter o que? Ele vai ter a amina. Então, por isso que eu tenho o requerimento da amina na reação de Maillard e nos outros não. E você tem aqui um pH. Então, você tem um pH aqui na reação de Maillard, não é? Aqui está maior que 7, porque na verdade a reação de Maillard é quanto mais próximo de 7, melhor, não é? Na caramelização, o pH ele tem que estar, para que aconteça, tem que estar entre 3 e 9. Então, o pH ótimo para que ela aconteça é um pH entre 3 e 9. E no mecanismo do ácido ascórbico, você pode perceber que o pH, ele, para que aconteça, tem que ser menor que 3 ou maior que 5. Então, você tem uma faixa de pH aqui que não ocorre o mecanismo do ácido ascórbico. Então, se o meu pH está entre 3 e 5, não acontece aqui o escurecimento do ácido ascórbico. Contudo, se o pH for menor que 3, ele for muito ácido, ou se o pH for maior que 5, ou seja, ele for levemente ácido, neutro ou alcalino, eu vou ter aqui a presença de um mecanismo do ácido ascórbico, ou seja, um escurecimento do meu ácido cítrico. E o nosso produto final. Tanto a reação de Maillard quanto o mecanismo do ácido ascórbico, eles vão gerar melanoidinas, ou seja, ali uma molécula, um pigmento, não é, que gera o escurecimento do alimento. A caramelização não. O produto final já é o caramelo, por isso que é caramelização. Então, o produto final é o caramelo, que é uma molécula aqui específica polimerizada a partir de açúcares não redutores, como é o caso da sacarose. Já a reação de Maillard e o mecanismo do ácido ascórbico, não. Eu tenho ali a ação que vai formar um furfural. Esse furfural, ele polimeriza tal e forma aqui as melanoidinas que vão formar esse pigmento escurecido. Certinho? Então, a tabelinha aqui fácil para nós compararmos as principais diferenças entre uma e outra. E ainda está faltando aqui a questão que caramelização acontece com açúcares não redutores, Maillard de açúcares redutores, mecanismo do ácido ascórbico precisa da vitamina C, não é que o ácido cítrico, o ácido ascórbico, tudo a mesma coisa. Continuando, vamos falar agora do ranço, não é aquilo que você sente. Então, o que é o ranço? É aquele que eu sinto daquela menina, professor, daquele cara lá, tal, me fez de idiota. Eu odeio você. Não. Quando eu falo em ranço, eu estou falando em um processo químico que acontece em, óbvio, você está vendo a foto aqui, acontece em carnes. Então, a carne, ela pode sofrer o ranço. Até quando, às vezes, sua mãe, sua avó, né, falava, essa carne tá rançosa, tá com gosto de ranço. Então, acontece por causa disso daqui. Então, o que é o ranço? O ranço é só por oxidação e hidrólise. Né? Você tem a quebra dele ali com a perda com o ganho de uma molécula de água, né? Ou então ele pode oxidar. Você da presença do oxigênio, ele oxida. Ele gera sabores e odores indesejáveis. Então, ele acontece normalmente com carnes ou substâncias muito gordurosas, que ele vai fazer com que ela fique com gosto ruim e um odor desagradável, não é? O que acontece? Quando você tem ali um processo de ranço, uma das coisas que acontece é uma degradação das vitaminas lipossolúveis. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas começam a degradar. Você começa a perder essas moléculas dessas vitaminas, né? Então, o ranço, ele afeta o valor nutritivo do alimento. E ele libera radicais livres. Então, o processo da reação química do ranço, ou seja, o processo de rancidez, ele faz com que o alimento ele comece a liberar ali radicais livres,
fazendo com que ele se torne prejudicial à saúde. Por isso que é tão perigoso comer carne rançosa, né, alimentos rançosos, porque além de ele perder valor nutritivo, ele tem compostos que podem gerar prejuízos graves à nossa saúde. Então agora falando aqui do ranço oxidativo. O ranço oxidativo, ele também é conhecido como autooxidação. Autooxidação e ranço oxidativo é a mesma coisa. Existem fatores que afetam o ranço oxidativo, como é o caso de oxigênio, luz ultravioleta, temperatura, a presença de alguns metais, a presença de algumas enzimas, não é? As metaloproteínas, né? Escrevi mataloproteínas, né? Mas não é uma proteína que vai matar alguém, são metaloproteínas e oxidantes naturais. O que acontece com o ranço oxidativo? Os ácidos graxos insaturados presentes no alimento, eu uso o exemplo da carne, mas isso pode acontecer com qualquer alimento, eles entram em reação química com o oxigênio atmosférico. A partir do momento que ele entra em reação química com o oxigênio atmosférico, ele tem aqui 3 fases. Então existem 3 fases do ranço, que é a iniciação, a propagação e a terminação. Então, o ranço, a partir do momento que o ácido graxo ele entra em contato com o oxigênio atmosférico, eu já inicio o processo de rancidez, que é dividido nessas 3 fases que eu vou falar sobre elas agora. Então, olha só, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão da formação de rancidez. Então, nessa situação, o ranço oxidativo ocorre da seguinte forma. No início, na fase inicial, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro no laser. Você tem aqui a formação... Eita, ficou na setinha. Deixa eu pôr aqui no laser. Você tem aqui a formação de radicais livres, que pode acontecer justamente pela quebra da molécula do ácido graxo insaturado, não é, da gordura insaturada, ou então a partir do momento que essa gordura entra em contato com o oxigênio, formando aqui esse radical peróxido aqui e mais um hidrogênio livre. Nessa situação, em ambas as situações, ela acontece da seguinte forma. Ela se inicia com uma energia de ativação de 35 a 65 quilocalorias por mol. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que um alimento ele comece a sofrer o processo de rancidez, ele precisa de uma temperatura até considerada elevada. Então ele precisa atingir uma determinada temperatura, não, um pouco alta, vamos dizer assim, para que ele possa sofrer esse processo, né? Quando eu falo temperatura alta, às vezes, depende da região onde você mora, às vezes deixar ali no ambiente né, em temperatura ambiente, por um bom tempo já é o suficiente. Então você tem aqui uma energia de ativação. Essa energia de ativação, a partir do momento que isso acontece e o alimento, vamos pensar aqui em carne, está em contato com o oxigênio, você já inicia o processo de rancidez. Depois você tem a propagação. A propagação acontece em um ciclo. Lembra que eu falei que aqui no início forma um radical livre esse peróxido? Então o que acontece? Esse radical livre ele vai entrar em contato com o oxigênio formando outro radical peróxido. Esse radical peróxido formado inicialmente junto com o radical livre que eu formei aqui, ele vai entrar em contato com as gorduras saturadas ali. Essas gorduras insaturadas que eu tenho aqui, né, que ele vai se ligar, vai acabar me formando um peróxido. E a partir do momento que me forma esse peróxido, eu formo outro radical livre. Esse radical livre reage com o oxigênio, forma um radical peróxido, ele ataca outra gordura, não é? Outro lipídio presente ali no meu alimento e forma mais um radical peróxido. Então perceba que ele vai causando aqui um ciclo. Só que esse ciclo químico, vamos colocar assim, não é?
que ele fica se combinando com o oxigênio, formando mais radicais peróxidos, né? E acaba retirando o hidrogênio de outro ácido graxo, formando mais um peróxido, mais um radical. Eu tenho um detalhe. A energia de ativação desse processo é de 3 a 5 quilocalorias por mol. Então, observem só. Para iniciar a reação de rancidez, eu preciso de uma energia de ativação de 35 a 65 quilocalorias por mol. Mas para que ela continue acontecendo, ela tem que ser aqui de 3 a 5, para que haja propagação. Então, por isso que falo que você tira a carne da geladeira, mas se você coloca uma carne que ficou muito tempo fora da geladeira, que ela começa a estar rançosa e ela volta para a geladeira, ela continua sofrendo desse processo de ranço. Isso por quê? Porque depois que você começou, a propagação, ou seja, para que ele continue acontecendo, precisa de uma energia de ativação muito baixa. Então, por isso que quando eu falo que quando o alimento está rançoso, em compensa você guardar, você tem que jogar fora. Porque por mais que a geladeira esteja fria, muitas vezes ela não é fria o suficiente para reter esse processo de ativação. E mesmo que você congele ele, né, que você reduza muito a energia de ativação, a partir do momento que você descongela, ele volta a continuar. O processo de rancidez, uma vez que ele começa, ele não para, ele continua até degradar todos os ácidos graxos presentes no alimento. Por isso que ele é complicado. E no término, eu tenho aqui, olha só, produtos inativos. Então, o término processo de rancidez, ele gera ali uma cacetada de radicais livres. E esses radicais livres, todos eles são danosos ao nosso organismo. Logo, eles vão só gerar problemas. Por isso que o processo de acidez ele é tão perigoso. Ele começa a partir do momento que o alimento ele fica em uma determinada temperatura e ele está em contato com o oxigênio. Ele está em contato com o oxigênio, ele chegou ali a uma temperatura, ele já começa o processo de rancidez. E aí ele não para mais. Por isso que carnes, elas sempre estão no congelador e muitas vezes você encontra elas embaladas a vácuo. Porque você livra a carne do oxigênio e elimina a temperatura, que são dois processos que ativam e iniciam um processo de rancidez. Por isso que é tão importante. Então, olha só. O ranço hidrolítico, ele tem ali a ação de enzimas em uma determinada etapa, não é? Por quê? Porque você tem a hidrólise dos lipídios e você tem um processo de catalisação pelas lipases. Então, pela ação das lipases das moléculas de lipídios do alimento, faz com que você tenha ali o processo de rancidez. Não é? Uma coisa ela é influenciada pelo calor e pela umidade. Então, novamente, eu tenho uma energia de ativação aqui. Contudo, a presença de umidade, ou seja, a presença de água ali, uma determinada quantidade de água, gera esse processo de rancidez, esse processo de ranço hidrolítico. Lógico, você tem a hidrólise, você tem que ter água ali presente para que ela aconteça. Nessa situação, assim como outro, eu vou ter ali a alteração da qualidade dos ácidos graxos. Então, você muda ali a estrutura dos ácidos graxos, que afeta a qualidade deles. Então, eles começam a ser prejudiciais à saúde. E o ranço hidrolítico, ele é muito presente em produtos lácteos. Por quê? Em produtos lácteos eu tenho a gordura, né? E eu tenho uma disponibilidade de água maior do que, por exemplo, em carnes. Então, por isso que é comum você ter ranço oxidativo presente em carnes, né, e alimentos sólidos, e esse ranço hidrolítico ele acontece em alimentos líquidos. Por quê? A partir do momento que ele afeta alimentos lácteos, ele libera o ácido butírico e faz com que tenha sabor de sabão. Então, quando você vai ali comer um iogurte, um leite que está estragado, ele tem ali um sabor de sabão, um gosto de sabão. Você tem um aumento da acidez, se torna mais ácido. E você tem aumento da sensibilidade dos ácidos graxos à oxidação. Então, logo, além do gosto do sabão e além do aumento da acidez, aquele produto, os ácidos graxos oxidam de uma forma mais rápida. Então, eles são mais afetados pelo processo da
oxidação. Bem, meninos, então é isso que eu queria falar para vocês em relação à nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Né? Quaisquer dúvidas, postem aqui nos comentários. Para os meus alunos, mandem pelo Classroom. Não é? E é isso. Tenham aí uma boa noite, um bom fim de semana, um bom dia, uma boa tarde. Não sei quando vocês estão ouvindo. Assistam as outras aulas do canal. Curtam, compartilhem todas essas frases aí que youtubers falam. Até a próxima e valeu!